No vídeo anterior eu mostrei pra vocês a história de como foi que o Tadano conheceu o pai da Komi. E foi realmente bem complicado, teve até sequestro. E hoje eu irei contar como a mãe do Tadano reagiu ao descobrir que ele namorava a Komi. E gente, tenho que dizer que foi mas bem diferente. No vídeo passado eu contei a história de como o pai da Komi reagiu ao descobrir que ela namorava o Tadano, e foi bem inusitado com um final bem diferente, e por isso, se vocês não assistiram, vou deixar aqui no card. Mas hoje irei contar como a mãe do Tadano reagiu ao descobrir que o filho dela namorava a Komi. Mas isso só antes de eu ver que vocês reagiram muito bem a esse vídeo clicando no gostei, e claro, se inscrevendo. Fazendo isso, além de vocês me motivarem cada vez mais, eu também consigo trazer muito mais conteúdos para vocês dessa obra incrível. E lembrando que a segunda temporada já chegou e eu vou cobrir toda ela para vocês. Então não se esqueça de ativar o sininho para não perderem nada. Agora sim, bora pro vídeo. Essa história começa mostrando Tadano e a Hitomi e os dois no quarto. Porém, antes disso, preciso falar para vocês que os dois sempre foram muito ligados um ao outro, sempre preocupados um com o outro. Eram realmente irmãos bem ligados. Só que depois que aconteceu o primeiro dia dos namorados, a Hitomi ficou mais interessada em saber que tipo de pessoa o Tadano gostava. O problema é que o Tadano não ajudava nesse aspecto. Afinal, se vestir de mulher na escola, em eventos onde sua família vai aparecer, talvez acabe confundindo um pouco as coisas. Só que a Hitomi também não queria falar na cara do Tadano o que ela pensava, deixando sempre um mistério. Mas ainda assim queria saber. Então em algumas conversas eles sempre utilizavam terceiros para contar a história. Por exemplo, então tem uma pessoa A que é muito importante para a pessoa B. E ficavam nesse tipo de conversa. Só que, como vocês devem imaginar, não era nada muito claro. E a Hitomi acabou confundindo muitas coisas, mas muitas mesmo. Enquanto eles estavam no quarto, eles resolveram entrar naquele tipo de conversa referente à pessoa A e à pessoa B. E como tinha acabado de passar o dia dos namorados, a Hitomi resolveu entrar nesse assunto em específico. Só que ela entrou com tudo, perguntando se a pessoa B, que era o Tadano, estava namorando. Tadano todo sem jeito fala que a pessoa B estava namorando sim. E a Hitomi pergunta se era com aquela pessoa dos dias namorados que ele tinha comentado. No caso, a pessoa A, que era a Komi. E ele fala que sim. O problema é que nessas conversas de pessoa A e B, a Hitomi em algum momento pegou uma informação dizendo que a pessoa A era super musculosa, só que não era bem isso. Então ela foi juntando alguns pontos, onde o Tadano se vestia de mulher em eventos, e em um desses eventos ela viu o Tadano vestido de mulher com um rapaz todo musculoso. E aquilo para Hitomi já era mais do que claro que o Tadano jogava no mesmo time, por assim dizer. Então ela revela que ela estava se referindo ao Tadano, que a pessoa B era o Tadano, e que estava tudo bem em ser quem ele era, mesmo que ele se sentisse com vergonha. Ela sabia que ele tinha os motivos dele para tomar aquelas decisões, e por isso ela queria saber de qualquer jeito quem era a pessoa que ele estava namorando, porque independente da pessoa, eles ainda eram uma família e ela queria apoiar ele. Basicamente, ela atropelou tudo e disse pro Tadano que queria conhecer aquela pessoa. Só que, ela já foi levando para um outro sentido. O Tadano até se impressiona com aquilo, fica até feliz com o que a Hitomi falou e aceita o pedido dela em trazer a namorada dele. Só que pra Hitomi, ela achava que era um namorado. Em outro dia, o Tadano leva a Komi pra casa dele e mostra pra Hitomi a pessoa que ele estava namorando. Só que a Hitomi até cumprimenta a Komi e fica meio confusa e acaba olhando para todos os lados e pergunta: tá, mas cadê a pessoa que você estava namorando? Sim, ela falou isso. E o Tadano responde que era a Komi, e a Hitomi fica mais confusa ainda e pergunta se não era aquela pessoa musculosa que ele estava se referindo. Só que o Tadano começa a não entender mais nada do que a Hitomi está falando e confirma de novo que ele namorava a Komi. E ela não acredita, e ela começa a explicar que eles achavam que eles tinham um romance até lá no começo, mas depois que ela viu ele com aquele rapaz musculoso, ela achou que ele tinha outra preferência. E literalmente ela falou pro Tadano: mano, tu tem certeza que tu não é? O Tadano fica todo sem jeito e fala:
que você quer dizer com tu não é? E nessa hora chega a mãe do Tadano. E quando ela chega, a Hitomi já chega falando que o Tadano insistia em dizer que a Komi era a namorada dele. E o Tadano confirmava pela terceira vez que sim, namorava a Komi. E até a mãe do Tadano não acreditava nisso, porque toda vez que a Hitomi via o Tadano vestido de mulher, ela pegava e ligava pra mãe dele falando: ó, mãe, o Tadano aparentemente é pra esse lado. Então acabou criando uma visão do próprio filho, por assim dizer. E como as duas não acreditavam nisso, elas foram pro canto e começaram a cochichar sobre o Tadano tá tentando impressionar elas ou não. Tadano já não tava mais com muita paciência e falou que iria levar a Komi pra casa dela, que aquelas duas estavam muito mal educadas naquele momento. A Komi se recusa a ir, e então a Komi fala tanto pra mãe do Tadano como pra Hitomi que era com grande prazer que estava namorando Tadano. Obviamente ela ficou toda vermelha e o Tadano também. Só que finalmente as duas começaram a acreditar no que o Tadano havia dito, depois dessa saga completa. Depois disso, eles resolveram sentar para conversar, e a mãe do Tadano fica super feliz e resolve fazer um chá pensando: nossa, quem diria que meu filho iria trazer uma garota tão bonita para casa. Enquanto isso acontecia, a Hitomi já foi direto pro assunto, falando que ela achava que o Tadano gostava de homens, e nitidamente o Tadano ficou muito surpreso nessa hora. Mas não dá pra culpar a Hitomi, né? A mãe do Tadano acabou trazendo aquele chá, só que ela tava pensando em tanta coisa, em que tinha que fazer as coisas tudo perfeito, porque senão a Komi iria acabar terminando com o Tadano, que ela ficou muito nervosa, que acabou derrubando o chá. E esse chá iria cair na Komi se não fosse o Tadano. E aí sim, quando aconteceu toda aquela situação do chá cair no chão e tudo mais, ela começou a gritar, implorando pra a Komi não terminar com o Tadano. E o Tadano ficou se perguntando: o que tá acontecendo aqui? Só que a Komi simplesmente resolve tomar o chá. Só que o chá, ele já tinha caído no chão, então ela simplesmente tomou uma xícara ali fingindo que tava tomando chá. Isso porque ela tava muito, mas muito nervosa também. Depois de tomar esse chá de mentira, ela resolveu ir até a mãe do Tadano. Só que como ela também estava nervosa, ela não estava conseguindo falar direito, então começou a gaguejar. O intuito dela era dizer que o chá estava muito bom, só que a mãe do Tadano escutava que a Komi queria que ela morresse ou algo do tipo. O Tadano acaba explicando a situação, então a mãe do Tadano se recompõe e pensa que não pode mais cometer erros para não prejudicar o relacionamento dos dois. E bem nessa hora, a Hitomi entra de novo em ação, começando a fazer 1 milhão de perguntas de relacionamento sobre os dois. E a mãe do Tadano se desespera. Ela acaba segurando a filha, tapando a boca dela e pede para os dois irem pro quarto do Tadano, para que ela conseguisse arrumar aquela cozinha que ela tinha acabado de bagunçar. Na hora, na cabeça da mãe do Tadano passava 1 milhão de coisas, mas a única coisa realmente que ela queria é pensar em uma forma de fazer a Komi gostar dela. E nesses pensamentos, ela acabou soltando uma frase bem alto, falando: o que eu devo fazer? Nessa hora, o Tadano responde falando que achava que deveria soltar a Hitomi, porque aparentemente ela tava morrendo, tava sem conseguir respirar. Enfim, passou isso, o Tadano e a Komi vão pro quarto e o Tadano se desculpa pela família dele. Só que nessa hora ele também percebe que a Komi estava muito nervosa e pergunta se tá tudo bem. A Komi começa a falar que finalmente conheceu de forma apropriada a família dele e a Hitomi, porém ela sabe que não conseguiu se expressar bem, principalmente sobre os seus sentimentos sobre o chá, e ainda sentia que foi mal interpretada, e ela estava muito preocupada com isso. Muito preocupada com o que a mãe do Tadano e a irmã dele iam pensar sobre isso. E o Tadano simplesmente dá uma de Tadano e explica que a família dele não vai odiar ela por causa de uma coisa dessa. Claro que ele não poderia dar certeza, mas de qualquer forma ele fala que iria ficar tudo bem. E aquilo mexe de novo com a Komi, deixando ela mais e mais encantada pelo Tadano. Nessa conversa, a mãe do Tadano estava vendo e ouvindo tudo, porque ela estava espiando os dois. Inclusive, a Komi chamando ela de mãe, porque em um momento ali ela chamou a mãe do Tadano de mãe. E aquilo deixou ela muito, mas muito feliz. E detalhe, gente, ela ainda não havia soltado a Hitomi. E sim, a Hitomi estava morrendo enforcada ali. Voltando para a conversa da Komi e do Tadano, a Komi fala que ela achava que a mãe do Tadano era muito, mas muito parecida com ele no sentido de serem pessoas maravilhosas.
Tadano até pergunta se ela acha isso mesmo, e a Komi fala todo confiante que sim, e explica que estava preocupada com o risco da mãe dele não aceitar esse namoro, só que em nenhum momento ela foi contra isso. Até mesmo quando ela disse coisas tão ambíguas na hora que ia se falar do chá, ela ainda assim continuou apoiando todo o relacionamento deles, e foi por isso que ela achou ela tão, mas tão maravilhosa. Depois de ouvir tudo aquilo, a mãe do Tadano solta Hitomi e só deseja ter a Komi como filha. Acabou passando um tempo e a Komi tinha que ir embora. E na hora que ela estava indo embora, eles resolvem se despedir. E a mãe do Tadano me agradece a Komi por ter vindo e que na próxima vez era o Tadano que iria conhecer a família dela. Ou seja, toda a família dela, inclusive a avó, que tá prometendo esse capítulo. Particularmente é o que eu mais quero ver. No fim, a mãe do Tadano fala pra Komi que não precisa chamar ela de mãe, mas que poderia chamar ela pelo seu nome, que é Jenny Tadano. Que pra eles é um nome bem diferente, só que pra gente é tipo Jenny, tipo meio que normal. E a mãe do Tadano insiste pra Komi tentar falar o nome dela. E a Komi, toda preocupada, olha pra Tadano e o Tadano balança a cabeça dizendo que sim, podia falar que não teria problema. A Komi acaba falando e a mãe do Tadano fica muito, mas muito feliz. E diz pra Komi que ela poderia voltar sempre que ela quisesse. Bom, gente, é a história de como a mãe e a irmã do Tadano reagiram ao descobrir que ele namorava a Komi. E sim, elas pensavam que ele era gay, mas elas tinham os motivos dela. O mais incrível é que mesmo com a cultura do Japão sendo bem rígida e tradicional, e a obra se passando no Japão, a irmã dele não ligava pra isso, só queria que o irmão dela fosse feliz. Ela queria conhecer mais o irmão dela. E isso pra mim foi muito incrível e passa uma mensagem muito, muito importante, gente, que é: aceitem e amem seus parentes, seus amigos. E é isso, gente, só aceitem, tá tudo bem. E também, gente, aceitem em deixar o like aqui e se inscrever para não perderem nada. Vocês fazendo isso me motivam como sempre e me dá mais gás para trazer mais conteúdos para vocês. E claro, para vocês não perderem nada sobre esse mundo maravilhoso e de outros mundos maravilhosos, já ativa o sininho, não deixa para depois porque vai acabar esquecendo. Tá bom? Eu vou ficando por aqui, até a próxima aí. Fui!